Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a juventude da nossa igreja, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 2, das lições bíblicas de jovens, do primeiro trimestre de 2020, né? E o assunto a temática é Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. E nesse domingo estaremos estudando sobre a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Muito bem. Por que é tão importante estudar a humanidade de Jesus? Qual a proposta ou propósito específico para estudarmos aí a humanidade de Jesus? É de fundamental importância saber todas essas questões, ok? Então, dentro da questão da deidade de Jesus, nós estaremos aprendendo também um pouco sobre essa demanda, não é? Mas vamos começar a partir do pressuposto a partir da questão da humanidade de Jesus, não é? O nosso comentarista aqui da lição, ele fez uma alusão aqui a algumas temáticas relacionadas a essa questão, né? O texto do dia é: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente toda plenitude da divindade. Repito, corporalmente toda plenitude da divindade. Então, a questão da divindade de Jesus, ou da humanidade de Jesus, ela é muito clara, né? Não tem muito debate, embora os ebionitas e outros povos que eu vou citar aqui, que surgiu mesmo no âmbito da igreja naqueles dias, da igreja primitiva, e algumas demandas que surgiram sobre essa questão, nós vamos ter que trabalhar a questão da temática no seu propriamente dito. Então, a humanidade de Jesus, ela é bíblica, ela é real, é uma realidade, enfim, e é dentro disso que nós vamos trabalhar. Existem 4 declarações que devem ser compreendidas e afirmadas a fim de se obter uma imagem completamente bíblica da pessoa de Jesus. 4 declarações. Primeira declaração: Jesus Cristo é pleno e completamente divino. Segunda declaração: Jesus Cristo é pleno e completamente humana. Terceira declaração: as naturezas divinas e humanas de Cristo são distintas. Quarta declaração: as naturezas divinas e humanas de Cristo são completamente unidas em uma pessoa. Então, esses quatro fatores são importantes para a nossa demanda dentro do conceito escriturístico, né? Então, a divindade de Cristo, por exemplo, em muitas passagens demonstra que Jesus Cristo é completamente Deus, plenamente Deus. Vamos começar com João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No capítulo 1, esse aí está os dois versículos intrinsecamente ligados. João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No texto de João, capítulo de número 1, versículo 18, a Bíblia é enfática quando vai dizer assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Não é? Então, em João capítulo 20, versículo de número 28, Jesus responde também. Respondeu-lhe Tomé, diz para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Né? Então, em Romanos capítulo número 9,
versículo 5, vai dizer assim: deles são os patriarcas, também os descendentes a Cristo, segundo a carne, o qual a sorte sobre Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, tem muitas doutrinas que querem quebrar esse tipo de coisa, querem tentar desmontar uma doutrina bíblica. Não tem como fazer, não tem o que fazer, porque a doutrina bíblica ela é consolidada, não vai se mexer nessa questão, não tem nem como trabalhar de forma diferente. Então, a Bíblia é a verdade e ponto. No capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 5 a 7, diz assim: ó, tende vós mesmo sentimento, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou de usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso é a kenosis que Paulo trata. Isso aqui, nós falamos isso na lição passada, né? Mas vamos estar citando sempre. Em Tito, capítulo 2, versículo de número 13, vai dizer assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, Cristo Jesus. Peraí, Jesus Deus? Entendeu? Então os unicistas pedem para morrer com esses textos, né? Não sei nem porque existe esse segmento, porque a Bíblia não dá margem, a Bíblia fecha o assunto, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. No princípio, Senhor, lançaste fundamentos da terra, e são todas as obras das tuas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 10. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, que aos que conosco obtiveram fé, igualmente precioso da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Então, não tem o que fazer. Com respeito ao entendimento acerca da própria divindade, Jesus deixa claro, ensina sobre a divindade, sobre a sua divindade. Os textos acima já abordam, que eu li, já aborda cabalmente essa situação. Então, muitas pessoas divinizaram os aspectos que causaram aí as suas próprias situações. Ou seja, Jesus é dito, via a si mesmo tão somente como um grande mestre moral. Muitas pessoas veem isso. E outros líderes religiosos, todavia, no entendimento que Jesus exerce a sua própria divindade nos evangelhos, não dão suporte a essa perspectiva. Claramente, via a si mesmo como Deus. Isto pode ser visto principalmente de 6 maneiras. Jesus ensinava a sua autoridade divina, não é? Conforme Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Tem vários textos, mas para o vídeo não ficar muito longo, só vamos tratar essa aí. Jesus tinha um relacionamento único com o Pai. Ele era um jovem menino. Jesus assentou-se com os líderes religiosos no templo, maravilhando-se a pessoa suposta quando seus pais distraídos finalmente encontraram o adolescente perdido. Supostamente eles responderam: por que me procurais? Então, se ele diz isso, porque ele não estava perdido. Capítulo 2 de Lucas, versículo 49, faz referência de Jesus a Deus como seu Pai. Entendeu? Então, dentro dessa questão vem a terceira situação. A maneira preferida de Jesus se referir a si mesmo era o Filho do Homem. Essa expressão podia significar simplesmente um ser humano, mas Jesus referia-se a si mesmo como Filho do Homem, sugerindo o singular, bem-sucedido Filho do Homem, né? Que indicava aí que ele via a si mesmo como Filho do Homem messiânico, conforme está escrito em Daniel capítulo 7, né? O que haveria de governar o mundo inteiro por toda a humanidade, ou por toda a eternidade. Então, vendo essa proposta bíblica, Jesus, o quarto ponto é que Jesus ensinava e enfatizava a sua própria identidade. Jesus ia ensinando o reino de Deus, no qual ele era o rei. O seu ensino, ele lidava com muitos tópicos, mas eram sobretudo acerca de si mesmo, que ensinava e tal. E a sua pergunta aos discípulos é: e quem vai dizer que eu sou? Mateus capítulo 16, verso 15, a questão é primordial no seu ministério.
né? Jesus aceitou a adoração, né? Talvez o mais radical demonstração de certeza de que Jesus, quanto à sua divindade, estava de fato ao ser adorado, quantas vezes ele aceitou a adoração. Mateus capítulo de número 14, versículo 33, Mateus capítulo 28, versículo número 9 e versículo 17, João capítulo 9, versículo 38, João capítulo 20, versículo 28. Então, se Jesus não acreditasse que ele era Deus, ele deveria ter veementemente rejeitado ser adorado. Então, como Barnabé e Paulo fizeram lá em Listra, né? Conforme está escrito em Atos capítulo de número 14, versículo 14 a 15, eles queriam adorar os judeus, o pessoal ali queria adorar eles reprimiram isso, não aceitaram. De fato, os judeus monoteístas, como Jesus, aceitaram a adoração de um outro judeu monoteísta. Mostra que Jesus estava consciente de possuir uma identidade divina, ou seja, a sua deidade. Então Jesus se igualou ao Pai, como resultado disso os líderes judeus o acusaram de blasfêmias e tal, conforme João capítulo 5, versículo de número 17 e 18, não é? Então Jesus, ele trabalha bem essa questão quando afirma categoricamente. Depois vem as implicações da divindade de Cristo, né? Deus pode ser reconhecido definitivamente pessoalmente na pessoa de Cristo. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, ou o unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então, quem me vê a mim, vem ao Pai. João capítulo número 14, versículo 9, e João capítulo 1, versículo 18. Né? A redenção é possível se foi realizada em Cristo. Então, portanto, há um só Deus, há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Né? 1 Timóteo capítulo número 2, versículo 5. O mesmo Cristo ressurreto, o assunto que é entronizado nos termos do sumo sacerdote, que simpatiza conosco, tem um poder infinitivo de suprir as nossas necessidades, entendeu? Porque nós temos o sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, em todas as coisas, a nossa semelhança sem pecado. Hebreus capítulo 14, capítulo 4, verso de número 15. Então, a adoração e a obediência a Cristo são apropriadas e necessárias, entendeu? Erros históricos aí que foram cometidos acerca da divindade de Cristo. A mais antiga e radical negação acerca de Cristo é chamada de ebionismo, ou os adocionismo, por exemplo, o qual foi ensinada por uma pequena seita judaica no primeiro século, né? Eles acreditavam que o poder de Deus veio sobre um homem chamado Jesus para habilitá-lo a cumprir o papel messiânico, mas que Cristo não era Deus, uma heresia cristológica, isso aí, né? A posterior veio a influência foi uma influência do arianismo no início do século IV, o qual negava aí a natureza eterna e plenamente de Cristo. Ario, que viveu dos anos 256 a 336 depois de Cristo, né? E acreditava que Jesus era o primeiro e o maior dos seres criados. Né? Então a negação ariana da divindade por isso que veio esse cisma naqueles dias. O Concílio de Nicéia, 325, naquele concílio, Atanásio demonstrou que, segundo as Escrituras, Jesus era plenamente Deus, sendo a mesma essência do Pai. Né? Então, deste modo, a concepção virginal de Jesus, entre Maria e tal, mãe de Jesus e etc., teve amparo, né? Teve conceito e amparo aí dentro desse conceito. Aí a humanidade de Cristo, né? Jesus teve o nascimento humano, uma genealogia humana, vindo à plenitude de Deus, desenhou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar sobre si a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filho. Gálatas capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Jesus possui um corpo humano que experimentou o crescimento, conforme Lucas capítulo número 2, versículo 40 e versículo 52. Assim, ele crescia fisicamente,
A exemplo de ter fome, Mateus capítulo 4, versículo 2, teve sede, João capítulo 19, versículo 28, teve cansaço, João capítulo 4, versículo 6, sofreu a morte, capítulo 23 de Lucas, versículo 46. Então, como um homem velho, o apóstolo João ainda estava maravilhado ante o fato de que ele fora experimentar o Deus, o Filho da carne, como uma criança exultante. Ele continua repetindo para si mesmo à medida que descrevia a encarnação de Cristo, né? E que ele era desde o princípio, que foi devido ao termos os nossos próprios olhos, né? Que contemplarmos as nossas mãos, apalparam, e enfim, João ele estava feliz com esta visão, né? João capítulo 1, versículo de número 1 a 3, né? João sabia acerca da encarnação há mais de 50 anos que descrevia aí essa carta, né? E assim ele trabalhava acreditando piamente nisso. Bom, se João acreditou, como eu não posso acreditar, né? Biblicamente, historicamente, sociologicamente, filosoficamente, não tenho o que fazer. Jesus era homem, né, na terra, e também tinha a divindade. Glória ao nome de Jesus. Então, nossos jovens estão de parabéns por estar estudando uma matéria excepcional que está falando do Cristo, né? Jesus ele aponta assim: vede minhas mãos e meus pés, que sou o mesmo. Ao papai me verificai, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo número 24, versículo 39, ele está provando a sua humanidade, né? Conforme Lucas capítulo 24, versículo 42, João capítulo 20, versículo 17, e João capítulo 25, capítulo 17, versículo 25 a 27, do capítulo 20 de João vai apontar isso. Então, após a ressurreição, Jesus voltou para o Pai, ascendendo o seu corpo divinamente reanimado perante os olhos divinamente reanimado perante os olhos maravilhados de seus discípulos, assim testificando a plena e contínua humanidade física. Lucas capítulo 24, versículos 50 a 51, Atos capítulo de número 9, capítulo 1, versículo 9 a 11, a sessão ter sido incluída aí em cada credo. É relevante à igreja porque ela ensinava a completa e permanente humanidade de Jesus Cristo como único mediador entre Deus e o homem. Jesus tinha uma mente humana, a qual, segundo a vontade do Pai, possuía limitações em conhecimento, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Né? A sua mente humana crescia e amadurecia em sabedoria. Lucas 2, versículo 52. Então, são textos e não cabe nem questionar. A Bíblia é clássica quando aponta essa questão acerca do Mestre, acerca do Cristo. Não é? Então, ela vai trazer toda a proposta. E até mesmo Jesus aprendeu a obediência, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Jesus disse: aprendeu a obediência não significa que se moveu da obediência, né? Pelo contrário, né? E assim ele cresceu, tendo as suas capacidades de obedecer e suportar o sofrimento. Enfim, Jesus experimentou a tentação humana, porque temos um sumo sacerdote e tal. Ele fez menção a isso em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 também trabalha a mesma proposta. Embora Jesus tenha prometido de toda a sorte de tentação humana, ele nunca sucumbiu ao pecado, ele nunca cedeu. Nós, como seres humanos, podemos vacilar, vamos vacilar nas nossas fraquezas, mas temos um advogado, temos que correr, pedir, se for pessoas, peça perdão à pessoa se você ofendeu. O irmão ou irmã, o perdão cura, peça perdão, porque nós estamos ainda na terra, temos condições estamos juntos sempre, temos que estar pedindo perdão um ao outro, não é? E se você pecou contra o seu irmão, corra e peça perdão, né? Então, Jesus, ele sofreu todo tipo de tentação, mas nunca sucumbiu ao pecado, né? Em João capítulo 8, versículo 29,
e versículo 46, João capítulo 15, versículo de número 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e Hebreus capítulo número 7, versículo 26, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, e 1 João capítulo número 3, versículo 5. Jesus, ele praticava a disciplina espiritual, ele regularmente orava, né? E, enfim, Marcos capítulo número 14, versículo 36, Lucas 10, versículo 20 e Hebreus 5, 7. Entendeu? Ele adorava nos cultos na sinagoga. Então Jesus tinha um fluxo de vida normal, não é? Como qualquer outro homem, um fluxo de vida normal, não é? Então, em Lucas capítulo 4, versículo 16, ele lia, memorizava as escrituras, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4 a 10. Ele praticava a disciplina da solidão, Marcos capítulo 1, versículo 35, Marcos 6, versículo 46. Ele observava o sábado, porque ele era judeu, ok? Capítulo 4, versículo 16. Ele obedecia às leis cerimoniais do Antigo Testamento, porque era judeu. João capítulo de número 8, capítulo número 8, versículo 20, versículo 46, né? Ele recebia a plenitude do Espírito, conforme Lucas capítulo 3, versículo 22, Lucas capítulo 4, verso 1 também vai trabalhar essa proposta. Então, essas atividades religiosas era desempenhada com diligência, né? Habitualmente, né? A habitualidade que eles tinham, Lucas capítulo 4, versículo 16, com o meio de um processo de crescimento espiritual, né? E assim, de toda a sua natureza divina, e a moralidade, a maior parte de sua vida terrena, é surpreendente. Aparentemente, Jesus passou mais de 30 anos de vida, né, em relativa obscuridade, trazendo os trabalhos, fazendo trabalhos manuais. Diz que ele ajudava seu pai adotivo, José, na carpintaria, né? Ele é citado também como carpinteiro. Ele cuidava da sua família, sendo fiel às coisas do seu pai, entendeu? E ao seu ministério público, Jesus operou sinais miraculosos, dispensou ensinos autoritativos, enfim. Há alguém que diz que, quando alguém diz que Jesus sumiu do cenário escriturístico, bíblico, alguém que diz que ele estava no meio dos essênios, né? Que era um grupo muito radical à santidade, etc. Então eles eram muito, praticava bastante o judaísmo. Então, mas essa informação não é confirmada. Alguém pergunta: onde estava Jesus nesse tempo de obscuridade? A Bíblia diz que ele estava ajudando seu pai. Lucas traz essa afirmação. Diga-se de passagem que Lucas é um pesquisador da Bíblia, é um pesquisador na Bíblia. Lucas é um dos estudiosos que a Bíblia cita, né? Entendeu? Ele, chegando em sua terra, ele ensinava na sinagoga, de tal sorte que todos que ali se maravilharam, dando-lhe ver que a sabedoria e os poderes miraculosos que o tinha, né? Então, não era esse, o pessoal perguntava: não era esse o filho do carpinteiro, que se chamava sua irmã Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Nem vivem em todas as suas irmãs, né? E a Bíblia ainda diz que Jesus teve irmãs, né? De onde ele veio, pois, tudo isso? Então escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Mateus capítulo 13, versículo 54 a 57. Jesus não deixou de ser plenamente humano após a ressurreição. Ele será homem eternamente, à medida que ele representa a humanidade redimida por toda a eternidade, né? Atos capítulo 1, versículo 11, Atos capítulo 9, versículo 5, 1 Coríntios 9, versículo 1, 1 Coríntios 15, versículo 8, 1 Timóteo 2, versículo 5, Hebreus capítulo 7, versículo 25 e Apocalipse capítulo de número 1, versículo 13. Então, as implicações com respeito à humanidade de Jesus, é evidente que os homens têm sido continuamente pecaminosos desde a queda. Portanto, é fácil assumir que ser pecaminoso é uma parte essencial e necessária do ser humano. Por isso, não é verdade. Jesus era humano e ainda assim ele não pecou, não é? Alguém que diga que Jesus na terra, fazendo seu papel de Cristo, ele era divino também. Eu não sou simpatizante dessa visão. Jesus na terra era homem, porque senão a que nós ia desfeita, conforme Paulo ensinou em Filipenses, né?
Então, ele homem, tudo que passou foi como homem, tudo que sofreu foi como homem, porém não deixou o seu teor divino, mas alguém diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Isso é questionável, né? Então Jesus era humano e sim, ele não pecou, mesmo assim ele não pecou. O fato de o homem se tornou, de que ele se tornou homem, revela a natureza da verdadeira humanidade, né? A sua humanidade nos dá um vislumbre de como seria a nossa humanidade, caso ele não houvesse sido marcado pelo pecado, manchado aí pelo pecado, né? Então, o nosso problema foi com o pecado. Então, a natureza de humano de Jesus mostra o potencial da humanidade tem com Deus, né? E como Deus se intencionou por isso. Essa é a demonstração da humanidade sem pecado e reafirma a declaração de Deus que todas as suas dimensões originais, né? Então, materiais, enfim, incluindo a humanidade de Jesus, por definição divina, nós vamos trabalhar a questão da humanidade de Jesus que habilita a obediência, a representatividade em nosso favor, entendeu? Então, todo esse conceito de Jesus homem e Jesus divino, os nossos jovens estarão desfrutando bastante aí desta maravilhosa lição, né? Maravilhosa lição. Mando uma saudação de paz aqui ao nobre professor Wallace Silva, ao nobre professor José Inaldo, Luiz Inaldo, aqui da congregação, eles ensinam jovem, e o Henrique, né? E assim sucessivamente. Então, Deus abençoe a todos os irmãos que vão estar estudando aí o caso da humildade de Cristo, né? Então, vão estar a experiência humana de Jesus, e a questão da existência de Jesus histórico é um fato inconteste, ou seja, não tem como contestar. Alguém no primeiro século que existiu na colônia romana e tal, líder de um movimento espiritual, então você vai estar trabalhando toda essa ideia, né? O Deus que está conosco, que é o Emmanuel, não é? E a questão do messianismo de Cristo, que também vai passar por aqui, né? Nós vamos estar estudando isso aí, entendeu? E ele como Deus, né? E o Cristo e a humildade, entendeu? Então, o Cristo que conhece as nossas dores, ele conhece tanto da teoria como na prática. Ele, de fato, como homem, sentiu dores, morreu na cruz por nós, e, enfim, e assim sucessivamente. Então, essa lição é muito boa. Na próxima lição, os jovens estarão estudando sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ok? Então, a humanidade de Cristo habilitou-nos ao sumo sacerdote empático, que experiencialmente entende que é a difícil condição da humanidade em um mundo caído. Então, ele veio como humano para salvar-nos. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 e Hebreus 2, 18. Né? Então, é importante. Os erros sobre a humanidade de Jesus. Uma heresia do século chamada docentismo, que negava a verdadeira humanidade. O docentismo vem do grego que é dokel, que é aparentar, né? Então, essa questão baseia-se no pressuposto dos gnósticos, né? Os gnosticismos que sustentava a dicotomia radical entre os reinos físicos e o reino espiritual, né? Bem como uma visão muito negativa da ordem física, com ou sem valor desprezível, Essas crenças conduziram à negação de que houvesse qualquer substância física e real na humanidade de Jesus. A cristologia docética ensinava que a humanidade física de Jesus era apenas uma ilusão. O docentismo tem seus efeitos devastadores sobre uma correta visão acerca da salvação, da revelação e da criação da nossa expectativa na representatividade de Cristo como uma obra expiatória, né? Então, depois vem o apolinarismo, que foi uma heresia primitiva que negava a humanidade plena de Cristo. Apolinário, que viveu do século IV depois de Cristo, e acreditava que os seres humanos possuíam corpos e alma animais e espíritos racionais, né?
Aí contesta como e que ensinava o logos divino aí, entendeu? Então essa visão foi refutada aí no quarto século por Gregório de Nissa, né? E Atanásio também contestou lá no Concílio de Constantinopla em 381, né? Então foi contestada essa questão aí do apolinarismo. Então a definição é a unidade das duas naturezas, plenamente divina e plenamente humana, é a terceira e quarta afirmações necessárias à cristologia bíblica, que na encarnação das naturezas divinas permanece distinta, né? E assim sucessivamente. Isaías capítulo 9, versículo número 6, né? E no nascimento está escrito assim: hoje vai nascer na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Né? E assim sucessivamente, conforme já falaram antes, né? Depois vem as implicações das duas naturezas de Cristo, que é uma crença que Jesus tem duas naturezas, humana e divina, é um grande significado para a possibilidade das pessoas caídas entrarem em um relacionamento com Deus. Então, ele morreu para nos salvar, isto é fato. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos ensinando e aprendendo sobre o ministério de Jesus. Se você gostou, juventude, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.